Vamos lá, predador! Por aqui, Tubarão, segunda aula do módulo Decisão. E você já está aí munido das suas 5 folhas, tá? As suas 5 folhas com C1, C2, C3, C4, C5, 5 folhas de caderno normal. Bacana. E então, o que você vai fazer a partir de agora? Nós iniciaremos agora um processo natural de modelagem, em que você será inspirado diretamente e indiretamente, hormonalmente, psicologicamente, racionalmente, intelectualmente, para desenvolver as suas 5 áreas. Se inicia agora. Então a primeira coisa a se fazer, já está numerado, acredito eu, o C1, C2, C3, C4, C5, e você já sabe do que se trata, né? Não é à toa que é aqui, C1 cabeça, C2 corpo, C3 coração, C4 crer e C5 cash. Fica bastante explicativo. Coração, no sentido de coração, pessoas, né? Fraternidade. Bom, munido dessas 5 folhas agora, você vai colocar, se você caso ainda você não tem colocado, a data de hoje, a data deste momento. Por quê? É a partir dessa data que você tomou a decisão. A partir da data de hoje você está decidido a mudar e a moldar essas 5 áreas, que são as suas 5 áreas da sua vida, essas 5 áreas da vida que todos nós temos e que você vai se desenvolver. Mas como é que você consegue então ter esse primeiro contato com a modelagem? Eu vou explicar para você, porque eu estou aqui, eu separei quais que seriam as minhas 5 referências. Quando eu descobri essa estratégia, que eu desenvolvi essa estratégia, eu apliquei com outras personalidades que eu vou explicar agora que você vai fazer. Mas, por enquanto, eu vou usar esses exemplos para você. Bom, pensa no seguinte, pouquíssimas pessoas conseguem compreender isso. Não importa qual área que você for pensar agora, vamos pensar o seguinte, ó, a mentalidade de sucesso no seu corpo, nos relacionamentos, na sua espiritualidade, né, e na letração e no dinheiro, você vai perceber que na sua mente vira referências. A pergunta é simples, pode ser famoso, pode ser alguém da sua rua, pode ser um parente, pode ser um empresário da sua cidade, não importa. Eu vou usar referências famosas para que fique fácil o entendimento e você perceber que é como se eu tivesse um direcionamento. Cada vez que eu tivesse alguma dificuldade na ação de concretizar alguma coisa dos meus 5 Cs, eu teria esse direcionamento. Vamos lá. Então, você vai se perguntar assim, qual que é, no meu caso, Tubarão, qual que é a primeira pessoa que vem à minha mente quando eu penso sobre o C1, sobre a mentalidade de sucesso? Qual que é a mentalidade de sucesso que eu gostaria de desenvolver? Você vai perceber que nesse processo, é importante saber disso, quando você pensar nos seus 5 Cs, em cada um vai ter que ter uma personalidade que vai fazer com que você se referencie por essa pessoa, você perceberá que não será a mesma pessoa, não vai ser a mesma pessoa, mesmo seja um famoso, um multimilionário, não importa. A pessoa que tem a mentalidade de sucesso que você aprecia, que você gostaria de ter aquela mentalidade, não é a mesma pessoa que tem o corpo saudável ideal. E não é a mesma pessoa que é ótima em relacionamentos, convencimento, liderança. E não é a mesma pessoa que é ótima com espiritualidade, com fé, com controle emocional, com lei de atração. E não é a mesma pessoa que sabe dos macetes, dos paranauês, dos controles financeiros, né? Dos investimentos, de como ganhar dinheiro, de como ter novas fontes de renda e, ocasionalmente, né, após saber disso tudo, sair das camadas inferiores do dinheiro. Então perceba que você nunca vai ter uma única referência para 5 áreas. Isso é algo importante para você saber que não existe perfeição humana. Não existe ser humano perfeito e completo. Então essa é a primeira percepção. Então, para eu não enrolar mais, vamos lá. A primeira pessoa que vem quando eu penso sobre mentalidade de sucesso na minha cabeça hoje, aos 35 anos de idade, é o Steve Jobs. Para mim, ele era um cara fantástico. A mentalidade dele de encarar problemas, de evoluir, de criar alternativas, independente da intempérie que ocorra, é o Steve Jobs. Ele é fantástico, ele foi incrível. Eu já vi vários documentários, bibliografias, li livros, vi vídeos e vídeos, vi filmes dele. Acho que tem 2 filmes dele, do Steve Jobs, conta a história de Jobs e de Steve Wozniak, na fundação da Apple aí, no seu histórico de vida, enfim. Mas entenda que o Steve Jobs não é uma referência para mim, para a saúde corporal, não é uma referência para mim para relacionamentos. Ele era um ser humano, eles diziam que ele era um ser humano horroroso. As pessoas queriam que, além dele ser um cara fantástico para ganhar dinheiro, ele ainda fosse um cara boa praça, isso não ocorreria. Mas a mentalidade que eu vejo na minha mente é o Steve Jobs. Você perceberá que para o corpo e saúde, não é mais o Steve Jobs. A primeira pessoa que eu separei aqui, que vem na minha mente sobre corpo e saúde, eu pensei no americano, chamado Henry Cavill.
Sabe quem é Henry Cavill ou Henry Cavill? Que é o Superman, é o super-homem. Aquele do cabelo maneiro assim, um cara definidão, altão. Eu tenho 1,73 m de altura. Então, é um perfil, um cara boa pinta, um cara bonitão, um cara é alto, fortão, definidão. Se eu fosse pensar num brasileiro com um físico razoável, eu me esqueci agora o nome desse cara, eu não vou conseguir usá-lo como uma referência. Mas eu acredito que se você colocar, se não souber quem é, você pode colocar no Google quem é o Henry Cavill. Henry Cavill. O cara é bonitão, o cara é tenso. Então quando eu penso em referências, se eu tenho essa referência na cabeça, por que é importante eu ter essa referência de modelagem? Essa referência, ao vir na minha cabeça, na hora de eu tomar as minhas decisões, ela pode me ajudar. Por exemplo, na hora de eu tomar a decisão do que comer no meu domingo, eu vou querer o quê? Uma macarronada com um pote de sorvete? Será que essas decisões que levariam, por exemplo, a minha referência, que é o Henry Cavill, a ter aquele físico, aquela saúde, aquele corpo atlético? Não. Provavelmente ele tem uma alimentação rica em proteínas, com uma suplementação exata, com horários exatos para comer. Ele deve evitar o sorvete, ou pelo menos comer poucas vezes por semana, ou poucas vezes por mês. Então você já percebeu que a mesma referência que eu tenho para a mentalidade, é o Steve Jobs, não é a mesma que eu tenho para corpo e saúde, que é o Henry Cavill. Da mesma maneira, a pessoa que eu entendo que é ótima nos relacionamentos, interpessoalidade, é um cara bacana, troca ideia. Eu separei duas pessoas aqui que são boas referências. Eu separei o Rodrigo Faro, talvez você goste, talvez você não goste, enfim. Mas é inevitável dizer que o Rodrigo Faro, ele é um cara carismático. Eu acho ele bastante carismático. Ele conversa legal, ele é um cara boa pinta também. Ele já está meio coroa, mas ele está aparentemente bacana. Ele trata as pessoas com humanidade. Você percebe que ele não está apenas atuando na frente das câmeras. Ele é um cara legal. Ele é um cara bacana. E eu separei também aqui Danilo Gentili. Porque de todas as entrevistas que eu vi que ele fez e também que outras pessoas fizeram e falaram dele. E eu tenho um amigo pessoal, que é o Rossini Macedo, humorista, Tonho dos Couros. Ele afirma que o Danilo Gentili é um ser humano no coração gigantesco. E tem um humor sagaz, muito divertido. Então eles são referências, sim, para mim, de pessoas que eu posso me espelhar. Eu posso me espelhar e me pautar no respeito com o tratamento do outro, pensando no Rodrigo Faro, ele é uma boa referência. Poderia ser também uma boa referência em corpo e saúde, que ele é um cara saudável, tá? E eu posso pensar em me pautar como uma pessoa divertida e agradável de se ter como amigo. Qual que é a pessoa ideal que eu poderia ser como amigo de uma outra pessoa? O Danilo Gentili é provavelmente um amigo excelente. Porque não apenas pelo fato dele ser bem sucedido. Ele é divertido, ele é engraçado, ele tem sacadas e insights imediatos. Ele fala algumas coisas e você ri muito porque ele é um cara legal pra caramba. E é bem sucedido, olha que legal. Ele aconteceu por quê? Porque ele é um cara sagaz. São características interessantes. E o que você percebeu? Pô, você percebeu que a mentalidade de sucesso do Steve Jobs, ela não combina em nada com o perfil de relacionamento do Rodrigo Faro e do Danilo Gentili. E você percebeu que o estilo de vida do Danilo Gentili, ao menos até agora, 2021, enquanto eu gravo esse curso, é completamente, aqui no terceiro, né? É completamente diferente do estilo de vida do Henry Cavill. O Danilo Gentili, que deve estar com 41, 42 anos de idade. O Henry Cavill também, provavelmente, a mesma idade. E o Gentili come tudo errado, tá nem aí, enfim. Então, entendeu? São 3 referências. Vamos agora para a 4ª referência, que eu escolhi, mais uma vez explicando para você que eu escolhi pessoas conhecidas, nacionais ou internacionais, para que o entendimento fique completo. Eu escolhi a Monja Coen. Você conhece a Monja Coen? Se não conhece, devia conhecer. É um poço de paz. Talvez você, como eu, também, não tenha paciência de assisti-la no YouTube, porque ela fala muito calminho. Então, eu acabo colocando em 1.5 de velocidade ou 2x de velocidade, porque ela tem muita paz. Mas olha que coisa interessante. Ela tem uma percepção de paz, de amor ao próximo, de fraternidade, de caridade, de auxílio, de amparo, de apego. E olha que coisa interessante. Eu também acho um cara muito bacana no campo da espiritualidade, e inclusive ele é até ateu, que é o Luiz Felipe Pondé. É um filósofo. O Luiz Felipe Pondé é um carequinha de barbichinha, de óculos. Ele é um cara maneiro, ele fala de um jeito legal. Ele é daquele quarteto dos filósofos que alguns brasileiros gostam, outros admiram, outros nem tanto. Que tem o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortella. Olha as referências, entenda essas referências. Tem o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, tem o que eu falei agora, que é o Luiz Felipe Pondé, e tem mais um, Clóvis de Barros Filho. Mas eu quis separar o Luiz Felipe Pondé para você entender que apesar de
ele não ser um cara que crê no Deus cristão, né? Ele não crê que exista essa divindade cristã, ainda assim ele é um homem muito espiritualizado. Então eu peguei esses exemplos para você entender que às vezes a sua referência ela é desprovida de preconceitos. E você mais uma vez percebe que a sua referência para fé e espiritualidade e lei de atração, ela talvez não combine com nada. Por quê? Porque não existe ser humano perfeito. Por isso também que você não deve se cobrar. Aí vamos agora para o quinto passo. O quinto passo é escolher esse cara, que é o quê? Sobre dinheiro. Qual que é a primeira referência que vem dinheiro na minha mente? Talvez na sua cabeça venha Warren Buffett, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, o Jeff Bezos da Amazon. Bom, não é. A primeira referência que veio à minha mente quando eu quis falar sobre essa quinta camada, sobre o quinto C, foi o Caio Castro. Por que o Caio Castro? Porque ele é uma personificação do que eu acredito que é ser bem-sucedido. Se você for observar a vida do cara, por que eu pensei na minha mente assim na hora? Que eu ouvi em alguma entrevista que ele disse, algumas palavras interessantes, e ele afirmou basicamente o seguinte, que sim, ele é um cara bem-sucedido, sim, ele ganha muito bem, namora a Grazi Massafera, que é uma musa nacional, uma musa brasileira, e ele é bem-sucedido em outros negócios, ele é bem-sucedido na carreira artística, ele é um bom ator, ele tem investimentos em empresas, ele tem empresas próprias, ele tem participação em outras empresas, porém ele tem uma coisa chamada qualidade de vida. Ele tem qualidade de vida, ele tem tempo hábil de qualidade para se dedicar às suas paixões. Ele dirigia kart, agora ele dirige Porsche, se não me engano, ele tem uma Ferrari, ele passeia, ele se diverte, ou seja, ele não apenas focou no dinheiro. Então ele seria basicamente um bom exemplo. Se você para pensar, acho que é o Castro, deixei por último, por quê? Porque ele é mais ou menos um bom exemplo, não estou afirmando que ele seja perfeito. Eu quero que você entenda que a gente vai buscar o mais próximo da união dessas 5 personalidades que você vai identificar para você. O Caio Castro, por exemplo, tem uma mentalidade legal para o sucesso, é um cara que deu certo, ele deu certo. Ele tem um corpo bacana, saudável, mais de 30 anos, o cara tá saradão, tá maneiro. Ele se conecta às pessoas certas, ele tem boa conexão, ele tem bom relacionamento, ele é bem-humorado, ele é divertido, não é não? Acredito que sim. Ele tem uma percepção de paz, espiritualidade, ele provavelmente, mesmo que seja contraintuitivamente ou empiricamente, sabe dominar as leis e as técnicas da lei de atração, porque a vida dele é um poço de sucesso. E, por fim, ele obviamente poderia estar coabitando a terceira camada do dinheiro, que é a camada que ele não precisa fazer mais nada, porém ele optou a viver na segunda camada, que é o quê? Fazendo o que gosta, o que ama e ganhando muito dinheiro com isso. Acredito que, já está bem longa a aula, mas ela é importante para você entender. Então agora é a hora de você pegar as suas 5 folhas e apenas colocar a primeira referência. A referência real que vem na sua mente. Como eu já falei, pode ser uma referência famosa, provavelmente virá uma famosa na sua cabeça. Para cada área, mentalidade de sucesso, corpo e saúde, relacionamentos, lei de atração, espiritualidade e dinheiro. Você vai apenas fazer isso, colocar cada uma personalidade de referência que vai ser o seu ponto de partida de referência. Poxa, mas você já falou comigo, Tubarão, que eu não devo me comparar com os outros, eu tenho que comparar comigo mesmo. Sim, mas é importante termos uma referência. É importante termos uma referência de chegar assim, é possível fazer isso. E como eu já falei, já percebeu, não existe ninguém perfeito. Nenhum deles é capaz de suprir todas as camadas. Por isso que é tão importante você perceber que as 4 camadas iniciais do sucesso, que são os 4 Cs iniciais, mais o C5, o cash, o dinheiro, que seria o teto do seu ordenamento de sucesso, são importantes. Você ir crescendo uma por uma. Não adianta muito você desenvolver uma mentalidade de sucesso top, mas os seus relacionamentos é uma merda. Não adianta nada você ter um corpo saradão, show de bola, mas a sua mente é estragada e você ganha um salário mínimo. Isso não adianta nada. Você precisa dessa conexão, você precisa, sabe, de ter esses pilares juntos, conectados, crescendo ao mesmo tempo, como uma construção, para que a construção não penda para cá, nem para lá. Ok? Até a próxima aula. Coloque cada personalidade na sua folha de sucesso. Até a terceira aula.